Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua participação. Que bom, estamos aqui novamente, entrando na sua casa para estabelecer de uma vez por todas a saúde em você e na sua família. Porque está no ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? E na palestra de hoje, acompanha o professor Yoshio Mukai, que fala sobre a relação entre remédio e doença. Você criando, vamos dizer, esse tipo de espiritualidade convicta, com certeza seu corpo vai ter essa postura convicta, de manter, firme a decisão de que você é um filho de Deus perfeito. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seichonoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. Quando entendemos que toda enfermidade reflete a ausência de harmonia mental, tomamos posse de um poder imediato, o da cura. Com o tema Quanto mais remédio, mais doença, acompanhe agora a palestra do professor Yoshio Mukai. Vamos lá? Mais uma vez, permita-me adentrar aos seus lares para levar uma mensagem do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O professor Masaharu Taniguchi escreveu diversos livros e, dentre eles, hoje nós elegemos A Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2. E dentro desse livro, então, nós vamos falar sobre como resolver alguns dos problemas mais pesados na nossa vida, na verdade, assim falando, porque um dos problemas que afeta bastante a nossa sociedade é a doença. Por sinal, toda a cidade está dotada de bastante médicos e hospitais, mas vamos dizer, a população que sofre desse mal cada vez vai aumentando. E o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que uma das causas que provoca a doença está na mente do ser humano. E hoje, então, aproveitando esse livro, na página 133, está escrito assim: quanto mais remédio, mais doença. Interessante essa colocação, Quanto mais remédio, mais doença. Isso porque quanto mais a pessoa ficar eficiente de estudar, esse remédio serve para isso, serve para aquilo, ela vai se prevenindo e vai juntando essa situação. E o produto que você adquire é para consumir. Então, se você adquire bastante remédio, apresenta uma situação que você tem que usar esse remédio. Então, seria conveniente conhecer a eficiência dos remédios, não tem nada mal, mas não vamos ficar apegados somente ao remédio e vamos estudar, então, um pouco da nossa vida, como que nós possamos eliminar algum sintoma dessa natureza, usando também o poder da mente. Está escrito, então, assim, que quanto mais você preocupa, mais atrai. E aqui hoje temos aqui uma pergunta de uma pessoa,
há 35 anos, sexo feminino, que tem um filho com problema e ela está perguntando a nós como resolver esse problema. Então está escrito assim: meu filho tem 12 anos e está num processo depressivo, de acordo com as psicólogas, e que causa de várias ameaças de aborto involuntárias que tive. Ele tem medo de tudo. Hoje, por exemplo, não quis dormir na sua cama por medo. Né? Vamos dizer assim que essa senhora, então, tem um filho que está em processo depressivo. Né? Então, o que significa isso? Como já a própria psicóloga está explicando aí, que pode ser originado por diversos, vamos dizer assim, processo de aborto involuntário, mas que aconteceu isso na vida dessa senhora e que isso poderia estar provocando essa situação de insegurança nesse filho. Bom, a Seichonoye explica de um outro ângulo que nossa vida tem um relacionamento estreito com o mundo espiritual. Né? Por sinal, nós estamos aqui na face da Terra para evoluirmos espiritualmente. Então, essa situação de evoluir espiritualmente e a provocação de algum estado espiritual é um pouco diferente, porque evoluir espiritualmente é o Espírito Divino, o Espírito da vida de Deus que está dentro de nós. E quando tem algum espírito que está provocando, vamos dizer assim, um sintoma na pessoa, é o espírito individual, né? Então, o espírito da pessoa. Então, vamos dizer que esse garoto que está tendo esse problema, naturalmente possa ser, então, influência, né, desses espíritos abortados, dessa senhora, que seja involuntariamente, e tinha vontade de nascer e ter uma vida aqui na face da Terra, progredir, mas não teve essa oportunidade, não foi concluído isso. Então ele, no fundo, deseja. E como deseja, então, muitas vezes, sintoniza com o espírito desse garoto, que ainda é bastante, vamos dizer, imaturo, e está chamando, vamos dizer assim, a sua senhora, a sua mãe, para que possa receber algum, né, auxílio, vamos dizer assim. E esse tipo de auxílio na Seichonoye nós ensinamos, que é fazer a oração, fazer uma cerimônia de gratidão aos espíritos falecidos da nossa família. Então, nesse caso, se você está, nós dizendo que já tem alguns abortos involuntários, mas teve, então seria bom que você procurasse uma regional da Seichonoye e peça uma orientação pessoal de um preletor na sua regional. Porque basicamente eu posso falar uma coisa muito assim global, que talvez não dá para atingir profundamente o que nós queremos que você faça. Mas é orar para o espírito desses garotos que não tiveram oportunidade de vir aqui na face da Terra, fazer com que eles se evoluam espiritualmente no mundo espiritual. E no momento que eles se evoluírem espiritualmente no mundo espiritual, ele deixará de, vamos dizer, sintonizar com o seu filho, e seu filho então ficará livre desse problema, e com certeza ele vai voltar a ser um garoto alegre, feliz, né? Sem esse tipo de preocupação. Então, convido você que fez essa pergunta a procurar um orientador da Seichonoye próximo à sua residência e dele aprender como fazer o culto correto para os anjos abortados. Tá? Então, com certeza, ele terá condições de explicar corretamente a maneira de proceder. Porque, falando assim genericamente, ao público seria uma coisa bastante, um pouco, pormenorizado, individualizado a situação de cada pessoa. Tá ok? Então, gostaria que, se você já está nesse caminho e está perguntando para a Seichonoye, porque acredito que você já tem algum conhecimento e está próximo de alguma entidade da Seichonoye perto da sua casa. Por favor, procure, com certeza você vai ter uma orientação correta, tá ok? Então, voltando ao assunto do livro, aqui está escrito: remédios são instrumentos auxiliares.
A Seichonoye não é contra a medicina, a Seichonoye não é contra os médicos, a Seichonoye não é contra os procedimentos que a sociedade pratica, né? Desde que nós saibamos aplicar da maneira correta, né? Vamos agradecer ao médico, vamos dizer, um pequeno acidente, você corta algum lugar no pé, na mão, o médico lá imediatamente faz a cirurgia e faz a cura. Então isso seria muito bom, muito agradecido a esse procedimento. E também nessa ocasião, nós vamos estar sujeitos a receber algum tratamento com um antibiótico, algum remédio. Não somos contra esse princípio, né? Então são fases da vida que, assim como no dia a dia, nós temos que ter a nossa vivência alimentando a cada 5 ou 6 horas, né? Nós temos que ter esse procedimento de manter esse corpo físico durante, vamos dizer, a permanência aqui na face da Terra, né? Aproveitando os recursos que Deus nos proporcionou e viver de acordo com esse princípio também, tá? Então, não somos contra o remédio, como nós estamos dizendo. E aqui está escrito assim: o ser humano não é simples corpo carnal. Essa colocação é que nós devemos acatar com um pouco mais de seriedade. Não é simples corpo carnal. Então, o que nós somos? Como eu disse, o ser humano nasceu para aperfeiçoamento espiritual, né? Evoluir espiritualmente. E o que significa essa evolução espiritual? Vamos dizer assim, nós recebemos diversas tarefas e a solução de cada tarefa você vai adquirindo conhecimento. Então vamos dizer assim que para o nosso crescimento espiritual também, nós recebemos diversos tipos de tarefa, tais como, por exemplo, um princípio de desentendimento pai e filhos. Mas no momento que ambas as partes compreenderem, reconciliarem, dialogarem, resolver o problema, teve um crescimento, vamos dizer assim, na família. Deve ter um crescimento espiritual na família. Nós temos recebido diversos tipos de perguntas, né? Não somente de doença, mas também uma situação dessa de desentendimento pai e filho é pior do que uma doença, muitas vezes, né? Certa ocasião, fui fazer um seminário em Los Angeles e uma senhora me perguntou assim que como fazer para reconciliar o pai e o filho. Falei o que estava acontecendo, ela disse que o filho e o pai se discutiram muito a sério, ao ponto de pai enfesar e tirar todos os pertences do seu filho e jogou lá no quintal. A mãe, preocupada, foi a um comércio, né, comprou um encerado, cobriu os pertences do filho para não tomar chuva, né, nada, né? Aí o filho, nada de voltar, brigou e caiu fora e não voltou mais. E a preocupação da mãe, então, era isso, como reconciliar o pai e o filho, né? Vamos dizer aqui não temos nenhum remédio para aplicar, mas a Seichonoye tem a maneira de explicar qual foi o motivo do conflito mental. Mas se o pai exigiu do filho, porque o pai desejava que o filho ficasse melhor, e o filho estava contestando, porque naturalmente ele queria que fosse reconhecido como filho pelo pai. Quer dizer que então, nesse sentido, não há briga, não há discussão. Ambas as partes, na verdade, estavam com sentimento para evolução espiritual. Só que, fenomenicamente, apareceu como uma discussão e teve um desentendimento no ponto de jogar os objetos no quintal. Mas, então, ensinei a essa senhora visualizar a imagem verdadeira, como já falamos sempre na Seichonoye, ver o aspecto verdadeiro do pai que ama o filho e ver a imagem verdadeira do filho que ama o pai, mentalizando isso. Fenomenicamente, não está aparecendo isso, porque a mente estava em conflito. Vamos dizer, se a doença também é um estado de mente em conflito, uma situação de desentendimento entre pai e filho também é
é semelhante a uma doença, né? Para a família é grave. Então, quando eu ensinei essa senhora a fazer essa oração, ela compreendeu perfeitamente e ela disse, realmente eu não tenho condição de falar para o marido nem para o filho, porque os dois têm razão. Então, a senhora visualiza esse lado correto do filho, do marido e faça a oração. Oração pessoal, orientação pessoal, como eu já disse, nós orientamos e esquecemos o fato. E quando, passado uns 6, 7 meses, né, de repente eu recebo um pacote de bolacha lá dos Estados Unidos, Los Angeles, um pacote de bolacha. Vi o selo, estava selado com $18. E uma bolacha valia quanto? Uns $5? Uma coisa incoerente, mas ali eu percebi que tinha, então, um sentimento de gratidão dessa pessoa que estava me enviando e a carta que veio paralelo, então ela explicou que ela ficou orando todo esse tempo para visualizar a imagem verdadeira do filho e do marido. Né? Passado aí uns meio ano, um determinado dia o filho chegou para a mãe e falou, mãe, as minhas coisas ainda estão no quintal? Ela falou, sim, eu estou protegendo todo dia aqui para não, né, o vento, a chuva não estragar. Ela falou, desculpe mãe, eu vou ajustar uma caminhonete, eu vou levar para casa. Já tenho um apartamento alugado, eu levo para lá. Levou. Aí ela falou, que bom, pelo menos ele chegou em casa já. O primeiro passo estava dado. E assim ela continuou com mais fé, com muita vontade de ver o pai e o filho se conversando, se entendendo, não é? Aí um belo dia diz que o filho apareceu, o filho era engenheiro, apareceu e estava, quando ela voltou da cidade, estava o pai e o filho conversando. E ela, de surdina, ficou ouvindo o filho propondo para o pai, pai, essa casa aqui, a entrada tem que entrar do lado e tem uma subida brava, que tal, você deixa eu fazer aqui uma entrada, né? Melhor aqui, que o carro pode estacionar melhor e a subida fica mais suave para chegar à nossa varanda aqui. O filho propondo tudo isso para o pai e o pai com maior naturalidade recebendo todo esse conselho. Filho, se você quiser fazer isso, tudo bem, você vem aí e possa fazer. Então ela ficou feliz da vida e quando ela ficou feliz da vida, lembrou das minhas palavras, procurou meu endereço e pagou $18 para mandar uma bolacha de $5, $6 aí, mas o sentimento de gratidão que estava lá. Não é? Então, vamos dizer assim, esse ser humano, nós vivemos, na verdade, a evolução do corpo espiritual. Então, seja ela o sintoma atual que esteja apresentando como uma doença, né? Não tem problema. É uma situação que está aparecendo para nossa melhora, nosso progresso. Então, aqui está escrito também na página 135, golpes verbais para despertar a mente da ilusão. Golpes verbais para despertar a mente humana. Por exemplo, então, quando nós falamos, você está doente. Puxa vida, é um golpe, né? Você estava tranquilo aí, trabalhando, de repente você recebe uma notícia que você está enfermo. Você tem que fazer uma cirurgia, você tem que curar. Então isso é duro para nós. Mas eu não fiz nada de mal a ninguém, nem pensei nisso na doença. Mas como nós vamos dizer assim, a nossa mente coletiva é uma mente, vamos dizer, que estamos vivendo a sociedade. Né? Como nós temos o clima aí, esse ano foi ano de futebol, né? Então todo lugar se ia, tinha aquele clima de futebol. Né? Então vamos dizer, a gente fica contaminado com esse tipo de clima. Mas vamos dizer, se vier um surto de doença, também nós vamos ficar envolvidos com esse tipo de mentalização. Então, quando nós mergulhamos, ou quando nós deparamos com esse tipo de situação da vibração coletiva, a vibração individual, o seu pensamento, a sua convicção é que vai falar mais alto. Nesse momento que nós desejamos que você tenha realmente uma fé, né, voltada para Deus, você tenha condições de estar estudando sempre a filosofia da Seichonoye e poder, então, mostrar que você não é envolvido pela essa situação que está ocorrendo aí, né, no mundo, mas você tem uma convicção que você vai estar imune dessas situações. Então, você criando, vamos dizer, esse tipo de espiritualidade convicta,
com certeza seu corpo vai ter essa postura convicta de manter, né, firme a decisão de que você é um filho de Deus perfeito. Então gostaríamos que cada um de vocês, né, nesse processo que nós vamos viver, então é importante essa concordância de você dizer que esse corpo carnal é de Deus. Isso significa que nós somos filho de Deus, né? Isto é a parte importante da nossa vida que, então, nós estamos querendo comunicar a vocês que, se tiver a oportunidade de querer estudar mais a filosofia da Seichonoye, acesse a Seichonoye, né? E procure dentro da livraria virtual os livros da Seichonoye, ou se vocês desejarem que esse tipo de mensagem seja divulgada a maior número de pessoas possível, né? Que vocês, se puder se tornar mantenedor, auxiliando a nós, né? Fazendo essa união de, vamos dizer, força, para que essa mensagem possa ser levada para todo o Brasil. Brasil é um país imenso, onde nós temos aí diversas pessoas que ainda não têm esse acesso à nossa filosofia, esse nosso conhecimento. E o desejo do professor Masaharu Taniguchi era de levar essa mensagem a maior número de pessoas possível. Se você está disposto a poder nos ajudar como mantenedor, nós ficaremos imensamente felizes de poder receber essa mensagem de vocês, tá ok? Essa comunicação de vocês. E então, a filosofia da Seichonoye, como nós estamos dizendo, é para que cada um de vocês, né, desperte a sua natureza divina que está dentro de você. E desta natureza divina, desfrute, vamos dizer assim, a sua vida no dia a dia, como uma vida de verdadeiro filho de Deus, com muita felicidade, muita prosperidade, e sendo uma pessoa, vamos dizer assim, que nasci para desfrutar a verdadeira felicidade e prosperidade. Muito obrigado pela atenção dessa mensagem que nós estamos dando e prometemos voltar mais vezes para poder estudar junto com cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Que lindo programa, não é? E feito especialmente para você que está aí acompanhando sempre o Modo Feliz de Viver, viu? E continua acompanhando, acompanhe sempre as palestras e mensagens do meu, do seu, do nosso programa Seichonoye, o Modo Feliz de Viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, um abraço apertado para todos aí, né, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza. Muito obrigada pela companhia, viu? E pode ter certeza que um mundo mais iluminado de pensar abre todos os caminhos. Principalmente agora, porque vamos fazer isso em nosso momento de oração. Oração para manifestar o valor da individualidade. Deus é infinito, é Espírito Criador e possui dentro de si infinitas formas de pensamento, boas, belas e harmônicas. A forma de pensamento de Deus dá-se o nome de ideia. As infinitamente diversas formas boas, belas e harmônicas constituídas pelo pensamento de Deus é que, exteriorizadas no mundo fenomênico, transformam-se em coisas e fatos visíveis. Em outras palavras, Deus possui dentro de si infinitos modelos de criação. Por isso é que ele não aprecia a produção repetida de uma mesma coisa. Assim, novas criações e novos progressos são a vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo não corresponde à vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo significa não progredir. Não progredir significa repetir todos os dias a mesma coisa. Pelo fato de surgir todos os dias uma coisa nova, diferente da do dia anterior, é que existe o progresso. Não se deve reter o progresso. Podemos sempre introduzir inovações.